Fala pessoal, povo da arte marcial em todo o Brasil, samurais, guerreiros, treinadores, estamos aqui hoje numa mesa ilustre para iniciar e apresentar para os senhores o podcast Conexão Marcial. É um podcast que vai tratar de diversos assuntos relacionados à arte marcial e ao esporte em geral. E para isso hoje, no nosso lançamento do podcast, trouxe aqui convidados que já estão enraizados na arte marcial em Juiz de Fora há muito tempo. São treinadores, são psicólogos, são educadores físicos. O papo hoje vai ser muito alto, muito bacana. Então acompanha a gente e eu já vou apresentar aqui os nossos convidados desse primeiro podcast, já agradecendo ao Canal 10 pela abertura para que possamos falar da arte marcial em Juiz de Fora. Muito obrigado aí a toda a produção do Canal 10, ao Léo. Bacana mesmo a gente estar aqui, essa oportunidade para a gente. E vamos começar. Hoje eu estou aqui nesse primeiro podcast com o Léo Fernandes, que é da equipe LF Team, o Israel, que é o treinador, né, o responsável pelo treinamento esportivo, pelo treinamento de alta intensidade dos atletas do Galpão da Luta. Muito obrigado pela presença, Israel. Estou aqui também com o psicólogo esportivo e treinador também do Galpão da Luta, Marcelo Faza, e eu, Mestre Bento, vamos estar aqui conversando, batendo um papo bacana com vocês na abertura desse podcast. E para começar, eu vou deixar aqui os nossos convidados se apresentando, né? Vou começar pelo Léo. Né? Léo, fala um pouquinho de você, fala um pouquinho da sua história na arte marcial, do que você tem para apresentar para a gente aqui hoje, não só nesse programa, mas nos próximos que a gente vai estar falando sobre muitos assuntos. Hoje vai ser uma pincelada geral. Mas fala de você para a gente aí, fique à vontade, sinta-se em casa. Mas, primeiro, agradecer o convite, a oportunidade. Tamo junto, sempre. Cara, eu tô nessa batalha de luta aí desde os 8 anos, né? Comecei na capoeira com 8, fiz capoeira até os 11 anos ali lá no bairro Eldorado, onde a gente cresceu, eu e Marcelo, a gente conhece há bastante tempo aí. Com 14, eu digo que eu comecei na luta com 14, porque foi onde eu comecei realmente a fazer luta de contato, que foi o Vale Tudo, né? Meu primeiro professor lá, o Chimansky. Que eu tenho muito carinho, muita admiração por ele. Era o antigo freestyle? Primeiro começou Vale Tudo, aí ficou tudo, aquele negócio meio preconceituoso, né? Aí a galera começou a chamar de freestyle. Tinha muito dessa época, dessa coisa, porque só por causa do nome Vale Tudo, supunha-se que não tinha regra nenhuma no negócio, e não era por aí. Aí virou freestyle. Aí depois, anos depois, virou o MMA, né? A galera começou a chamar de MMA. Profissionalizou, virou MMA. Depois, através de um amigo, eu conheci o Muay Thai, né? Onde eu comecei a treinar. Aí tô aí até hoje treinando. Muay Thai sim. Na verdade é o kickbox, né? Antigamente a galera misturava um pouquinho de Muay Thai com kickbox. O pessoal não gosta muito, eu sempre falo, o pessoal não gosta muito que eu falo. Não, mas no Brasil não tem Muay Thai. Agora tá começando, né? A galera tá começando a chegar agora, aí, nos últimos 5 anos aí. Que tá chegando com Muay Thai. Mas, se puxar de trás pra trás, de trás pra cá, é o kickbox. Sim, o Muay Thai era mais comercial, né? Muitas vezes com uma regra de cotovelada, joelhada livre, sim. Mas a gente tinha aquela visão do kickbox, né? Mas vamos lá. O que prevaleceu mesmo foi o kickbox, né? E em 2010 foi onde eu comecei a treinar boxe lá, né? Com o Sergipe lá, que é o brabo, isso aí não preciso comentar, né? Não tem nem o que comentar. E onde eu me apaixonei mais, assim, mas nos últimos 15 anos eu tenho me dedicado mais a treinar boxe, né? Aí onde tive a oportunidade lá de treinar com o Carlos Vitor, com o Diego, e tô nessa caminhada aí até hoje, então já são aí... Eu considero 25 anos porque a capoeira eu fazia quando criança, então era meio lúdico, né? Quando eu comecei realmente, vamos dizer assim, na luta de verdade, que é sair na porrada mesmo, foi com 14, então eu tô aí há 25 anos aí na área. E 25 anos não são 25 dias e nem 25 semanas. Né? É uma história, é um legado, então a gente precisa sempre olhar isso do treinador, do atleta, qual que é a história que ele tem na arte marcial e qual que é o know-how que ele tem para estar ensinando isso. Né? Quantos cursos você tem nessa área? Cara, de arbitragem, por exemplo, que a galera acha que não é importante fazer, né? Eu tenho curso de arbitragem de kickbox, eu tive o prazer de fazer lá com o senhor e com o Rodrigo. Tenho o curso que eu fiz recentemente da CB Box de árbitro. Hoje eu faço parte do quadro de árbitros da CB Box aqui em Minas Gerais, né, da Federação Mineira. Fui bem pontuado, tenho credencial até mesmo para participar aí dos campeonatos nacionais, não estamos trabalhando para isso. Cara, aí
o que eu falo para meus alunos é o seguinte, a gente tem sempre, todo mundo, em qualquer setor, tem muito a ensinar e muito mais a aprender, né? Então eu continuo aprendendo até hoje. Na verdade, eu comecei a estudar e aprender mais quando eu comecei a dar aula, né? Eu sempre falo, cara, que a gente tem sempre que estar buscando o conhecimento, principalmente numa área que envolve humano, que envolve o recurso humano, que você lida com pessoa. E a gente vai estar falando isso mais para frente aqui, o quanto que a arte marcial transforma, o quanto que a arte marcial muda as pessoas. Né? Pegando um gancho aqui, eu quero mandar um abraço para o Carlos Vitor, aí, nosso amigo, presidente da Federação Mineira de Boxe, aí, cara bacana, né, que nós temos oportunidade de conhecer e até de trabalhar com ele. Né? Um abraço aí para o Carlos Vitor e todo o pessoal aí da Federação Mineira. Né? Mais alguma consideração nesse momento? Não, vamos bater um papo aí, de acordo com que a gente for. A gente vai sempre relembrando alguma coisinha para falar e vamos trocando ideia. E mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Tamo junto. E vamos embora. Vamos conversar. Israel Bento agora, meu filho, né? E tá com a gente aqui também, é o especialista de treinamento de alto rendimento do Galpão da Luta, dos atletas do Galpão da Luta, do projeto social e do pessoal pagante. Israel, seja bem-vindo com a gente aí. Fala um pouco de você pra gente, qual que é a sua experiência, qual que é a sua formação. Manda ver. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje nessa estreia do podcast Conexão Marcial. E o mestre Bento já falou, meu nome é Israel Bento, eu sou treinador do Galpão da Luta. E só para contar um pouquinho, eu comecei a treinar arte marcial muito novo, porque sendo principalmente filho de um mestre, a gente acaba tendo essa introdução na arte marcial mais cedo. E eu comecei a treinar com 8 para 9 anos de idade. Começamos a treinar no Kickboxing Kyokushin. E dali para frente, depois de um tempo, quando o mestre começou a trabalhar com eventos, com produção de eventos, foi na mesma época que eu estava trabalhando com um estúdio de gravação, assim, com jingles e música e tal, e a gente tentou unir as duas coisas e eu fui participar da produção de evento, mas não na parte da arte marcial. Eu comecei trabalhando com a parte de infraestrutura, som, filmagem, iluminação e tudo mais. E nessa mesma época, observando que estava tendo foi ali por volta de 2015, 2016 que a gente começou a trabalhar com isso. Exatamente. E naquela época o Muay Thai Kickboxing começou a ter um apelo muito grande para condicionamento físico. Começou a aparecer muita gente querendo treinar, mas não para competir, para condicionamento físico. E o que foi a ideia, tanto minha quanto do mestre? Vamos procurar uma faculdade de educação física para aumentar o nosso conhecimento, para aumentar a nossa carga de conhecimento, para trabalhar com um público que não era da luta, que estava aparecendo naquela época e não era da luta. E em 2018 eu iniciei na faculdade de educação física e junto com o treinamento e o estudo eu percebi uma outra deficiência no treinamento, que era o artista marcial estava treinando só arte marcial. E a gente tinha até algumas falas de algumas pessoas que a gente chegou a ouvir, que era o seguinte: arte marcial é soco e chute. Passou disso, não cabe no tatame. Mas nós começamos a observar a seguinte questão: os atletas que treinavam o condicionamento junto com a arte marcial estavam levando vantagem. Estavam levando vantagem em luta, estavam durando mais, estavam ganhando 3 rounds e saindo da luta inteiro, ou estava tendo vitórias com sobra em cima do ringue. Você viu o outro cara no corner cansado e foi aonde a gente entrou com a ideia: vamos criar um tipo de treinamento específico para isso. Vamos criar um treinamento específico para condicionar atleta de alto rendimento, mas sem ser só a parte da arte marcial. E a gente teve a ideia de, lá no Galpão da Luta, iniciar o Overcombat. Começou por volta ali de 2018, 2019, que é um treinamento que ele une as técnicas da arte marcial com os conhecimentos da educação física para a gente preparar especificamente o atleta para lutar. São exercícios para aumento de potência, exercício para aumento de resistência cardiopulmonar, e daí para frente a gente vem trabalhando aí há quase 8 anos com isso e vem tido um resultado muito bom, porque a gente tem, por observação nos campeonatos, notado que até em casos de derrota dos atletas, eles terminam a luta menos machucado, menos cansado, e a vitória do adversário é justamente por treino do adversário e não por deficiência do nosso atleta. Então a gente tem tido esse resultado, e quando o atleta ganha a luta, a gente tem aquele atleta que desce do ringue e se olha e fala: pô, dá pra você lutar mais uma.
não está cansado, não está machucado, porque o cara tem um condicionamento preparado para isso. E a gente vem trabalhando lá, o Galpão da Luta está uns 10, 11 anos funcionando, mais ou menos. A academia, né? O projeto social mais tempo. Projeto social mais tempo, e tem uns 8 anos que a gente está trabalhando com o condicionamento de atleta de alto rendimento e também com o treinamento de atleta esportivo, que é o atleta que está ali não só para lutar, não quer competir, mas quer estar ali praticando a arte marcial, para um condicionamento físico e tudo mais. E o trabalho que a gente vem fazendo vem tido bastante resultado nesse âmbito também. E a gente tem que lembrar que o exercício físico ele promove saúde. Né? O nosso corpo, ele não foi feito, a nossa estrutura corporal não foi feita para ficar parada. Tem que movimentar, tem que exercitar, porque a nossa musculatura, a nossa estrutura, ela precisa disso, né? Então, é muito importante essa questão da fala. A gente vai tocar um pouquinho mais na frente aqui sobre períodos de treinamento, como é que se monta uma estrutura de treinamento e tal, né? E é interessante, eu vou até falar sobre o nosso curso de treinador, o nosso curso para formação de treinador de artes marciais que nós temos lá pela nossa confederação, a diferença dele para um curso normal que a gente vê por aí. Né? Mas muito obrigado pela sua presença, por estar aqui com a gente, por estar disposto a bater um papo, falar um pouquinho sobre educação física, sobre arte marcial, e a gente vai conversar mais um pouquinho. Bacana? E do meu lado aqui, né? Do meu lado aqui, nós temos o psicólogo e treinador de arte marcial Marcelo Faza. Marcelo Faza é nosso aluno lá de kickbox, mas ao mesmo tempo ele é o treinador, o professor de jiu-jitsu da equipe do Projeto Social Galpão da Luta e também é o treinador técnico que nos acompanha nos eventos, né, fazendo não só a função de corner técnico, mas como o psicólogo, porque a gente sabe que o atleta para subir no ringue, para lutar, não é somente a questão do treinamento técnico e do condicionamento físico. Existe toda uma condição psicológica, uma condição neuropsicológica por volta, né, em volta daquele atleta. Então nós temos aqui Marcelo Faza, muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua disposição. Eu sei que você fez um esforço aí para mudar a sua agenda durante a semana para estar com a gente aqui, porque o Marcelo ele é um dos psicólogos mais requisitados de Juiz de Fora, principalmente na questão esportiva. Então ele teve que manipular a agenda dele para ele estar conosco aqui fazendo essa gravação hoje, né? Muito obrigado, Marcelo, pela sua presença. Fala um pouquinho de você, um pouquinho do seu trabalho aí, para que os nossos espectadores consigam entender qual que é a sua função e o que você faz junto com o nosso corpo técnico lá. Bem-vindo. Fala, galera, fera de luta. Obrigado aí, Conexão Marcial, obrigado, Bento, Léo, Israel, Canal 10. Então, eu comecei na arte marcial com 3 anos de idade e nunca mais parei. Fiz as andanças por aí, agora estou enraizado na Aliança, Jiu-Jitsu e no Galpão da Luta. Meu mestre está aqui, sou graduado dele, kickbox também, outras lutas também. Então, sou psicólogo de formação, psicólogo clínico, e uma hora essa história ia desembocar na psicologia esportiva. Naturalmente isso acontecer. Porque quem luta sabe que a luta faz parte da formação da personalidade da pessoa. Então, em algum momento, não o meu olhar voltou, o olhar das pessoas voltaram para mim. Em algum momento, iria voltar e começaram a me contratar. Aí a gente fez a formação na área e a gente é muito feliz com isso. Lembrando que hoje qualquer coisa em alto rendimento faz diferença no esporte. Então, hoje está muito equiparado. Preparação física, fisiologia, nutrição, parte técnica. Então, a psicologia, ela entra como uma cereja do bolo. Porque ela vai fazer realmente diferencial. Porque quem comanda é a mente. Então, não adianta o cara estar na ponta dos cascos tecnicamente, se ele chega lá no ringue e trava, se ele chega lá no ringue e não consegue lembrar das sequências, não consegue fazer aquilo que foi treinado. E não dá para dissociar a psicologia clínica. Porque muitas das vezes o atleta ele é um ser humano, ele está com algum problema, uma crise de ansiedade, um transtorno do pânico, um transtorno, uma ansiedade social, qualquer coisa, e a gente vai tratar. E depois a gente vai tratar performance. Hoje, aproveitando esse gancho seu aí, principalmente lá no Galpão da Luta, a gente tem recebido, embora a gente tenha lá o Centro de Educação, Esporte e Saúde,
que ele tem uma gama de profissionais para atender qualquer pessoa que chega lá, mas a gente está tendo um encaminhamento muito grande, tanto de psicólogos como de neurologista, encaminhando pacientes que estão lá com ansiedade ou com depressão para praticar um esporte. Então as pessoas já chegam lá na gente, né, com essa ideia, o psicólogo ou o médico me mandou praticar um esporte. Fala pra gente, já aproveitando que a gente está nesse gancho, o porquê disso? Olha, é a interseção da educação física, da neurologia e a interseção com a psicologia. Então, assim, os artigos científicos e a literatura e a experiência também vem mostrando que o corpo, ele é uno. Então não dá para dissociar, fazer essa separação cartesiana de corpo e cabeça. E a gente que trabalha na área da saúde, a gente sabe a importância de um corpo estar funcionando bem para a cabeça estar funcionando bem. Eu vou falar nessa linguagem. A cabeça está funcionando bem. E a gente pede para a pessoa procurar algo que ela goste. Exatamente. Algo que ela goste. Ela tendo uma inclinação para a luta, eu acho, na minha vivência, e algumas literaturas também, indicam a luta mais. Porque a luta, ela não só vai ser uma atividade física, ela vai te dar valores, ela vai te tornar mais resiliente, ela vai te tornar mais paciente, ela vai te ensinar a conter sua agressividade ou colocar sua agressividade para fora na medida correta. E tem uma cereja do bolo, né? Você aprende a se defender na rua. E tem a questão do desafio também, né, cara? A arte marcial, ela tem aquele detalhe que você começa a aprender uma técnica e aquela técnica ela não tem um limite de evolução. Você vai evoluindo, e quanto você mais treina, mais você evolui. Então conta, pelo menos na minha visão, conta que essa questão do desafio de evoluir. Como é que isso trabalha o psique de uma pessoa que precisa dessa evolução na arte marcial? Você vê muitos empresários hoje procurando a arte marcial ou então procurando pessoas que entendem de arte marcial para ir falar nas empresas. Por quê? Eles começam a ver uma ligação dessa performance, da luta, com a performance necessária de um empreendedorismo. Então, assim, falando neurocientificamente, vai ativar a dopamina da pessoa. Exatamente. O desafio. Uhum. E o bom desafio, claro, guardando que cada um tem que aprender a lutar consigo mesmo. Porque não dá para chegar a olhar para um atleta profissional e querer fazer a mesma coisa. E o barato da luta, quando a pessoa entende isso, ela vibra. Igual a gente estava conversando aqui em off, o Léo estava falando, poxa, eu gosto quando eu levo um atraso, mas eu também gosto quando eu dou atraso. Ou seja, ela começa a gostar da viagem desse desafio. E ela vai te deixar mais resiliente, que é um dos pilares também do jiu-jitsu que serve para tudo, né? É ficar confortável no desconforto. Exatamente. Que é a resiliência. É saber lidar com aquele momento, é saber se virar naquele momento, é conseguir entender que eu tenho capacidade cognitiva, né, e capacidade psicológica para naquele momento de pressão eu saber lidar com aquela situação, saber como que eu vou reagir àquele momento de ataque que eu estou recebendo e como que eu vou dar meu contra-ataque para poder vencer aquela situação. Isso é uma série de fatores que a gente trabalha corpo e mente para dar aquela resposta que a gente tanto busca. E nunca esquecendo que lutar é a arte de lutar para não ter que lutar. Exatamente. Porque você fica confiante e você não quer dar o primeiro soco. Bom, pelo menos se espera que os praticantes, que os nossos amigos do outro lado também estejam nesse caminho, porque é o caminho da paz, para usar somente quando necessário. E você quer falar um pouquinho mais da sua formação ou vamos deixar correr? Tá bom. Tá. Vamos deixar correr? De bom tamanho. Tá bom. Eu quero aproveitar então, já que já estamos todos devidamente apresentados, começar a entrar naquela questão mais do treinamento, né, tanto físico quanto mental do atleta que está ali conosco. Quero aproveitar o Israel aqui, que é um dos nossos educadores físicos, chefe lá, que é o cara que pega o aluno, que faz
a programação de treino desse atleta, que pega o atleta, que analisa o atleta, que estuda o atleta, que vê as capacidades físicas, a capacidade biológica, tudo que o atleta tem para fornecer para ele, para que ele monte o plano de treino daquele atleta. Né? E aproveitando esse bate-bola entre você e o Marcelo aqui, Israel, esse conjunto todo, físico e psicológico, como é que você chega lá, como é que você olha o atleta quando você recebe ele? É lógico que eu vou explicar um pouquinho como é que funciona o nosso trabalho lá. O atleta chega para o projeto social, não significa que imediatamente ele vai ser um competidor. Ele chega para treinar a arte marcial, para aprender uma disciplina, para aprender um autocontrole. Ele não chega lá e eu quero ser competidor. Primeiro você precisa passar pelo processo. Não é querer ser competidor, porque o competidor ele tem que ter um quê a mais para poder subir no ringue, não é qualquer coisa. É lógico que você pega um atleta que visualmente não tem condição, vira a chave dele e transforma ele num excelente competidor, igual a gente tem lá. Vários que chegou lá, ninguém dava nada por ele, hoje é atleta de ponta que ninguém quer encontrar com ele no ringue ou no tatame. Né? Isso aí é produto de um trabalho, produto de estudo, produto de toda uma estrutura para transformar aquela pessoa naquilo que ele quer ser. E tem aqueles que já tem, o cara já tem o dom natural de ser competidor, ele já tem aquele feeling, a gente chega, já olha e fala, pô, esse cara aí tem algo a mais. Israel, como é que você olha para isso? Como é que você enxerga isso? Como é que você faz quando você percebe, chegou, eu chego lá para vocês, Israel, ó, toma, esse aqui agora, a parte física, o treinamento físico, né, o treinamento de alta intensidade dele a partir de agora é com você, se vira, é seu. Como é que você faz, cara? Então, para início, a primeira coisa que eu observo são as deficiências, os defeitos que o atleta ou aquele que está aspirando a ser atleta tem. E eu vou usar de exemplo aqui, a gente está com uma turma agora de alunos lá entre 12 e 15 anos que estão com esse desejo de ser competidores e chegaram para mim e falaram, ó, dá pra gente fazer um treinamento para melhorar? Eu falei, vamos embora, vamos começar. E qual que é a primeira coisa que eu faço? Eu passo para eles um treinamento tanto cardiopulmonar, tanto de resistência, quanto um treinamento de musculação em dias separados. Mas para quê? Nesse treinamento eu vou colocar exercícios básicos, é coisa básica, mas eu vou tentar forçar o corpo deles ali para ver aonde que é o limite, o que que eles têm de melhor, se aquele atleta ali, ele se dá melhor nos exercícios de resistência, de cardio, exercícios de fôlego, ou se ele se dá melhor nos exercícios de força, se ele tem mais força para puxar peso, e eu vou olhar ali, ó, esse atleta precisa disso, precisa daquilo. Nessa mesma turma, nós temos lá 4 situações diferentes, nós temos um atleta muito magro, nós temos um atleta que está acima do peso, nós temos um atleta que está no peso, porém é muito pequeno, e nós temos um atleta que está no peso que é mais alto do que eu com 14 anos de idade. Só te interrompendo, eu acho que isso é a beleza de você começar a entrar num ambiente diversificado e naquele mesmo ambiente você conseguir fazer um trabalho específico para cada característica que a gente tem ali. Você citou 4 características, tem muito mais. Tem muito mais, eu estou falando dessa turma que está treinando comigo nesse horário, que treina comigo lá, e eu consigo assim, a gente consegue, eles treinam juntos, não precisa treinar cada um num horário, mas cada um sabe as características diferentes do treinamento que eu passei para eles. Um deles vai ter que puxar mais peso, o outro vai ter que puxar menos peso e fazer mais exercício de resistência. E eles estão ali naquele ambiente porque a gente, primeira coisa é olhar o que a pessoa precisa melhorar no aspecto físico. E como a gente estava falando aqui também do aspecto físico e mental, durante esses primeiros treinamentos, eu fico observando uma outra situação que é o atleta que está ali fazendo exercício focado, ou o atleta que está fazendo exercício e no meio do exercício ele desfoca, conversa demais. Não tem problema conversar durante o treino, mas deixar de fazer o exercício para bater papo já gera uma falha. Já prejudica. Então eu fico observando o atleta que, quando a gente puxa um pouco mais do treinamento, coloca um pouco mais de peso, ou puxa mais o treinamento, o atleta começa a reclamar que está difícil, ou o atleta que fica ali, mesmo estando difícil, ele vai lá e fala, eu vou fazer até o final. Porque tem essas diferenças que no começo a gente vê como personalidade da pessoa, mas isso dá para ser alterado, isso dá para ser melhorado, e é às vezes que eu vou chegar para o Marcelo e vou falar, ó, Marcelo, fulano aqui, ele observando o treinamento dele, e ele
treina, mas reclama demais. Ou o outro ali que treina, mas não sabe a hora de parar. A gente tem um menino lá que, da outra vez, eu virei as costas um pouquinho, ele tacou peso no exercício. Eu falei, meu filho, você vai se machucar. Não faz isso. Porque ele quer o tempo todo se desafiar, não sabe a hora de parar. E o ideal é a gente deixar claro aqui que o nosso corpo ele tem um limite. Sim. Ele tem tanto um limite para ir, quanto um limite de início para te levar até no próprio nível. Em cima. Né? Então, o que o atleta não entende, às vezes, se eu consigo puxar 10 quilos, eu tenho que manter o 10 quilos até a minha estrutura das fibras do meu sistema muscular se adaptar para eu subir 2, 3, 4 quilos. Mas o atleta faz isso aí. Ele vê alguém do lado dele puxando 50 quilos e ele puxando 20. Ele acha que ele consegue puxar. Qual que é o risco disso? Então, o primeiro risco disso é a lesão imediata muscular ou da articulação. Porque num momento desse ali, num momento de você olhar para o lado, ver outra pessoa ali puxando o dobro da sua carga no supino, empurrando o dobro da carga ali no leg press. Aí você pensa, pô, o cara tem o mesmo peso que eu. Por que ele tá com 100 quilos e eu tô com 50? Só que às vezes aquele camarada tá treinando há 3 anos e você tá treinando há 2 meses. Então o que acontece? Os músculos, eles dependem de um tempo para se adaptar, mas mais ainda, a sua articulação e a sua estrutura musculoesquelética, ela não se adapta tão rápido quanto a sua força. O que acontece? Às vezes em algum exercício, eu vou pegar um exercício que lesiona muita gente na academia, tá? Que é exercício para bíceps. Tem um exercício que a gente usa, rosca Scott, você apoia o braço e faz o exercício com o braço apoiado. Por que ele lesiona muita gente? Porque ele é um exercício que você não tem condição de usar outro músculo para te ajudar. Fica específico no músculo. No bíceps. Ele isola o bíceps. O bíceps fica apoiado numa mesa e você só tem esse movimento. Você não consegue usar o corpo para puxar, você não consegue fazer isso aqui com o braço. Então, no momento que você aumenta demais a sua carga, nesse exercício, eu vou usar isso só como exemplo. Você aumenta demais a carga e faz o movimento de extensão, você não tem outros músculos para ajudar a segurar. E às vezes o seu bíceps tem força para puxar aquela carga, mas os ligamentos do cotovelo não tem. O ligamento do bíceps com o cotovelo ou do bíceps no ombro não tem essa força ainda adaptada. Então você coloca aquela carga, faz 3 repetições, na 4ª você estende e rompe o bíceps. Sim. Porque esse é o primeiro risco de você aumentar a carga demais. Você lesionar articulação e ligamento. Porque lesionar o músculo é mais difícil, o músculo ele se adapta mais rápido. Mas a gente tem que ter um pouco de cautela em aumentar cargas, em aumentar exercícios tão rápido, porque tem outras estruturas que precisam se adaptar, principalmente os ligamentos e as articulações. A gente vê às vezes muita reclamação de aluno ou de gente que treina que eu tô com uma dor no cotovelo, eu tô com uma dor no ombro. Você nunca tem uma reclamação de eu tô com uma dor na coxa. É no joelho ou no quadril. A dor ela vem primeiro na articulação. Porque o músculo é forte, o ligamento e a articulação não. Então, esse é o primeiro risco. E o segundo risco de você correr demais no treino é pular etapas. Pular etapas de forma seguinte. Usando um outro exercício como exemplo, uma flexão de braço comum. Uma flexão de braço simples. Ela vai utilizar 3 articulações para funcionar. Parece que você está mexendo. Estou fazendo uma flexão pro braço. Você está utilizando o ombro, você está utilizando o cotovelo e o punho. Todas essas articulações estão se movendo no exercício. E às vezes você pensa, eu aguento fazer 100 flexões de braço. E no dia seguinte você está com o ombro doendo, o cotovelo doendo e o pulso doendo. Porque o único músculo que tinha condição era o peitoral. O resto ainda não tinha condição desse volume todo de treino. Então a gente tem que ir devagar, principalmente com atletas menores de idade, que ainda estão em desenvolvimento corporal. É muito necessário ir devagar no treinamento e aumentando gradativamente, porque você tem que colocar toda a sua estrutura usada no tal exercício pronta para você subir de nível. Você às vezes faz ali o exercício e percebe que 4 séries de 15 tá fácil. Pô, tá na hora de aumentar o peso. Exatamente. Agora, você faz o exercício e percebe que na última série você fez só 8, não tá na hora ainda. Seu corpo ainda não adaptou a estrutura inteira para passar para o próximo nível.
E um dos pontos que eu uso para saber se o atleta pode ou não subir de carga é a quantidade de repetição que ele faz, a quantidade de tempo, às vezes, que ele faz de certo exercício. Se eu passei 4 séries de 10 e ele está fazendo 4 séries de 15, pô, vamos subir de nível. Você já está fazendo muito mais do que eu te pedi. Se eu passei 4 séries de 10 e ele faz 3 completas e uma incompleta, continua aí. Não é porque as 3 primeiras saíram certas que o seu corpo está preparado para subir de nível. Sim. Entendeu? Então a gente vai nessa pegada para poder evoluir o atleta de forma completa. E não chegar lá na frente, na hora que a gente for passar o treinamento para o ringue, o atleta às vezes ele tem um soco muito forte. Mas quando ele vai dar aquela pancada, ele chega no dia seguinte, pô, lesionei o pulso. Porque ele não está com o antebraço preparado para aguentar a pancada. Os 3 pontos que eu pego para treinar atleta, o primeiro, massa muscular. O atleta precisa fazer musculação para criar massa muscular. Sem músculo ninguém gera força. O segundo é transferir essa massa, esse ganho de força física, ganho de tração, para um ganho de potência. Então ele precisa treinar alguns exercícios específicos, porque supino não é socar. Não. O supino ele gera os músculos necessários para um soco, peitoral e tríceps, mas ele não é um soco. Então o atleta precisa aprender a ensinar o corpo dele, e isso é neuromotor, ele precisa ensinar o cérebro a mexer o corpo com a mesma força que ele empurra no supino. E depois que ele fez isso, a gente vai colocar a luva no atleta, vai para o ringue, e nisso é feito um trabalho paralelo, porque quando chega nessa parte do ringue, o atleta já tem que saber socar. Lógico. Ele já tem que ser um artista marcial. Um artista marcial. Não adianta pegar o atleta que não sabe fazer o soco e botar nessa parte. Enquanto ele está lá treinando musculação, ele também está treinando em outros horários. Sim. A técnica marcial. E depois eu vou pegar e falar, ó, vamos para manopla, vamos para o saco de pancada. A gente tem outros artifícios como pneus e algumas coisas. Tanto que lá nós temos, a gente consegue fazer uma tabela separando esses exercícios. Tem o momento do condicionamento físico, O momento da força. o momento da força, o momento da técnica de combate e o Isso. momento de se aprender a aplicar o golpe. Aplicar o golpe. Depois, tudo isso vai se juntar naquela prática do sparring que a gente faz lá dentro. É lá que a gente vai estar, meu filho, faz assim, filho, faz assado, entendeu? Acerta esse golpe, acerta aquele outro. E o atleta, ele precisa entender que ele tem que respeitar esse tempo. Sim. Não tem como você sair do 0, chegar no 10 na frente, porque olha, às vezes você pega lá um atleta de ponta igual o Luiz, que a gente tem lá, o Luiz Batista, que o menino já tem um domínio corporal Muito bom. muito bom, né? Já tem um domínio de força excelente, tanto que andou quebrando costela dos outros lá, né? Então, já tem um domínio de força, de execução do golpe bacana, né? E às vezes o menino chega hoje, já olha pro Luiz, aí eu vou querer fazer igual o Luiz, e não consegue. Aí não consegue, se frustra. E aí vem a outra parte. Aí é que a gente entra numa questão que a gente precisa do Marcelo. Porque às vezes o menino, ele acha que ele tem condição de fazer e eu e você precisa pegar para ele, peraí, vamos fazer isso primeiro? Não, mas eu quero fazer. Não, mas você precisa fazer isso aqui agora. Aí ele se frustra. Ele se frustra porque eu achei que eu era capaz de fazer. Eu esperava que eu fosse capaz de fazer e eu descobri que eu não sou capaz de fazer. E isso derruba muito atleta bom. Porque a gente está lá olhando, você bate o olho, você sabe, ali tem futuro. Tem futuro, tem potencial. Ali tem potencial, né? Só que a cabeça do atleta, eu não vou conseguir. É aí que entra o Marcelo. E aí, Marcelo, como é que se faz o trabalho de um atleta que a gente sabe que tem condição, às vezes ele não consegue nos ouvir e esperar o momento certo para desenvolver aquele trabalho? Como é que você trabalha essa resposta psicológica e essa resposta, esse neurofeedback que a gente fala, que é para o atleta chegar para mim, para o Israel, e falar assim, não, peraí, eu vou fazer, eu quero fazer, eu consigo fazer. Posso te responder depois de uma colocação? Pode, fica à vontade. Queria falar da preparação física do Israel, porque é o seguinte, o Israel, ele não vai falar isso, mas eu vou falar. Ele é fera. Isso aí Ele é muito bom O cara é mesmo. foda. O cara come, dorme, come preparação física. O cara é bom. E lembrando que a gente lá é completo. O que ele estava falando ali é a nossa categoria de base. Nós temos categoria de base, nós temos o profissional, nós temos o projeto social para ajudar pessoas, nós temos a parte comercial também. Então lá é completo, completo.
E eu vou falar não só do que eu vejo lá, dessa mudança toda que ele falou, que ele consegue pegar da preparação física e fazer a transferência para a luta. A transferência para a luta da preparação física, que para mim é a cereja do bolo. Entendeu? Ele falou da preparação. E também eu vejo isso, desde que eu cheguei no Galpão da Luta, eu falei assim, o que é isso? Esses caras parecem que tem 3 cilindros de oxigênio. É um diferencial, é uma marca, é um DNA do Galpão da Luta. E também falar que eu sou aluno dele também, de preparação física. E assim, eu achava que eu estava fazendo certo, fazendo musculação, mas depois que eu comecei a fazer uma preparação física com ele, meu gás mudou, minha força de isometria mudou, minha explosão mudou. E lembrando que você precisou da interferência dele por causa de lesões que você estava no joelho, no ombro. Lembra disso? Tudo curado, em Mano Pulso, tudo curado graças ao trabalho do Israel. Entendeu? Então eu queria salientar aí a importância de ter o Israel na equipe. Qualquer equipe precisa de ser multidisciplinar. Agora, respondendo a sua pergunta, realmente, vocês falaram assim de coisas mais simples, mas as mais simples também podem levar uma frustração e uma desistência de alguém que está na categoria de base, que está na formação ainda, que está aspirando olhar aqueles atletas campeões mundiais que nós temos, brasileiros, mineiros, e querendo. Aí a gente tem calma, tem que chamar lá. Eu sempre sou acionado para a sala, né? Chamar para a sala. Mas acionado por vários motivos. Às vezes em exame, às vezes preparando para competição, às vezes a pessoa. É o que eu falo. Não existe um psicólogo esportivo sem antes existir um bom psicólogo clínico. Não existe. Muito embora eu tenha que fazer uma ressalva, parabenizar a educação física, onde estão os grandes laboratórios de psicologia esportiva, porque a psicologia está errando. Está errando, devia estar na psicologia. E aí, vocês, educadores físicos, graças a Deus, pegaram essa pendência que é nossa. Só que, apesar dos estudos estarem nos laboratórios de educação física, somente o psicólogo vai conseguir fazer o trabalho de psicólogo. Exatamente. Então não adianta. É assim, então eu tenho o máximo respeito, gratidão de estar na Educa, né? De estar na educação física, mas então tem que ter um psicólogo clínico primeiro. Eu fui eminentemente preparado para ser clínico. Por quê? Eu não vou falar nome de atleta. Leão de treino. Leão de treino. Bate todo mundo, faz tudo. Preparo físico em dia, tudo em dia. Chega para subir no ringue e vira um gatinho. Que a gente fala no termo da luta. Aí eu sou acionado. Primeiro eu vou ter que fazer uma psicologia clínica com esse atleta. O que está acontecendo, filho? Aí comigo ele sente a vontade para falar. Olha, às vezes é um medo. Às vezes, igual eu já peguei casos de comitê olímpico, de atleta do comitê olímpico. O cara, uma grande promessa, tudo. O cara, aí ele me fala, não, mas não rende. Na hora é outra pessoa. Aí eu fui ver, mestre, ansiedade social, tímido patológico. Como é que ele vai se expor em público? Com a mídia, todo mundo olhando. Qual que é o medo do ansioso social, do time patológico? De se colocar em interação social, ser avaliado, julgado e visto. Então, tive que trabalhar primeiro ansiedade social, para ele performar aquilo que ele já tinha. Depois eu entro com o trabalho de psicólogo clínico para potencializar tudo que ele pode fazer e pouco mais, para ele entrar o que a gente chama lá no final em estado de flow. Ele está totalmente fluido, solto. Quantas vezes a gente vê em todos os esportes, a pessoa está lá travada, não solta o jogo. Treinador fica sem entender, porque não tem um corpo clínico completo para acionar o trabalho de um psicólogo que na verdade é o seguinte, também tem um rapport, né? Tem um vínculo, porque os atletas não querem ser atendidos com psicólogos comuns. Eles querem ser atendidos por psicólogos que também são atletas, porque também têm de luta, porque também já competiram. Então, eles respeitam, geram um vínculo natural de confiança quando eles veem, poxa, meu psicólogo, ele entende, ele sabe o que eu estou passando. Então isso é muito bacana. Quer falar alguma coisa? Então, é só
entrando no que você está falando e até te fazer uma pergunta, porque essa questão da gente conseguir unir multidisciplinar, ela é um tanto nova. Tanto que eu falei que assim, em 2018, 2019 foi que a gente viu a necessidade de ir buscar uma faculdade de educação física para melhorar as coisas. E até então o treinamento marcial ele era muito empírico. Eu aprendi com o meu mestre, que o mestre aprendeu com o mestre dele. E por que você está fazendo esse exercício? Não sei. Porque sempre foi assim. E agora a gente está buscando um pra quê? Por que fazer isso? O que isso daqui vai trazer de benefício? Ou como consertar esse defeito? E em mais de 20 anos no meio da luta, observando algumas coisas que eu observo em atleta no ringue, mas a gente não sabia como cuidar. Porque, por exemplo, o atleta estava lá no ringue, o atleta não conseguia desenvolver, e o atleta chegava para mim, que era o treinador, ou que era alguém que estava ali acompanhando, a frase do atleta era a seguinte: eu não consigo lutar com todo mundo me olhando. É o que você acabou de falar. Mas eu não teria conhecimento nenhum para saber a respeito de fobia social, de timidez patológica, não saberia o que eu vou falar para aquele atleta. Então, essa questão de você ter outras pessoas com outras formações, ela é necessária demais em qualquer tipo de treinamento. Porque, e agora que vai vir a pergunta, como é que você trabalha um caso desse? Que o atleta chega, por exemplo, entre um round e outro. Você tá ali comigo de corner, a gente estava em corner lá em Astolfo, a gente teve lá em Chácara. Você tá ali embaixo sentado vendo um atleta, a gente olha um pra cara do outro e fala: não foi isso que ele treinou não, cara. A gente não treinou isso não, ele não tá fazendo. E quando a gente sobe para dar água para aquele atleta, para ver, o atleta vira para mim e fala: eu não tô conseguindo, tá todo mundo me olhando. Nessa hora eu falo: Marcelo, é contigo. O que você faz ali? Então, primeira coisa que eu queria falar foi o que você comentou, né? Porque quem tá ainda dentro dessa caixinha lá de trás, só achando que o professor técnico vai dar conta de atletas de alto rendimento ou até amadores, em qualquer esporte, tá atrasado aí no mínimo uns 50 anos. Tem gente ainda chutando barriga pra calejar, né? Meu Deus. Dando pneuzada na cara dos outros. É, como se barriga calejasse. Cabo de vassoura na canela. Você me viu fazendo isso aí, você lembra? Ana Dourado. Então, então a pessoa está no mínimo 50 anos atrasada. Atrasada porque é um corpo técnico. Ou, para nós que somos da luta também, é um corpo clínico. É um corpo clínico. Então o que acontece? São multivisões, são multiformações. Então, eu acho que, primeiro, toda grande equipe deveria ter isso. Se não tem, tá perdendo. E aí poderia buscar. Até porque a gente oferece esse produto. Né? E a outra coisa é como trabalhar esse atleta. Primeiro, a equipe não pode ter vaidade. E o galpão da luta não tem. Tem hora que tem que subir é ele, tem hora que é você, tem hora que é o Léo, tem hora que sou eu. E assim, eu fico muito feliz de trabalhar lá no galpão especificamente, porque igual o Israel, o Bento, o Léo, eles vão ter esse olhar: Marcelo, sobe. Sobe que é contigo. Porque às vezes eu vou ter que acalmar o atleta, desacelerar o atleta. Aí está em ansiedade social. Primeiro que eu deveria, teoricamente, eu deveria ter trabalhado antes. Mas dá para quebrar um galho na hora. Mas esse caso de ansiedade social é um trabalho clínico não muito longo, como um transtorno de personalidade, que às vezes a gente tem também. Mas é um trabalho que precisa de um trabalho clínico primeiro. Mas lá na hora, quando você me chama, eu consigo ativar e desativar algumas cognições que estão atrapalhando ele naquele momento e regular a emoção dele. A partir disso, regular a emoção dele. No caso do ansioso social, eu tento fazer ele fazer uma abstração seletiva por um processo atencional de ficar só na luta. E aí, o jeito que a gente faz
varia de profissional para profissional. No caso, eu faço uma junção da psicologia clínica, psicologia esportiva e eu como lutador. Eu sei o que está acontecendo ali. Entendeu? Tem muitas vezes que o cara tem medo, não tem ansiedade social, ele tem medo de decepcionar. Ele não tem medo de lutar, decepcionar o pai, decepcionar uma família, decepcionar os treinadores. E existem muitos detalhes, não sei o que eu quero comentar logo em seguida, mas pode concluir. Não, conclui primeiro aí, que depois eu vou entrar numa questão complicada aqui. E muitas vezes a gente vai ter que trabalhar com os pais. Porque o pai, no afã de ajudar, ele cobra demais. Ele cobra demais de um filho que está apenas na infância e na adolescência. Não dá. Não dá. A gente tem que saber, assim, até que ponto ele pode ir. O papel do pai é só incentivar e deixar na mão dos treinadores, do corpo clínico, do corpo técnico. Entendeu? Muitas vezes a gente tem que chegar assim, pai, confia na gente ou não? Às vezes a gente até brinca, né? Quer me ensinar o meu trabalho? Segura a onda. Segura a onda. O pai, ele quer proteger tanto um filho que ele entra numa esfera que ele não sabe fazer. É igual a gente passa lá muitas vezes dos problemas que a gente está com os meninos e o pai é muito próximo da gente e ele começa a dar orientação técnica para o filho que ele não tem know-how para isso. Entendeu? E ele não consegue enxergar que ele está levando o filho dele para o buraco. Ele está levando o filho dele para o buraco. Mas conclui aí que eu quero entrar na questão aqui que vai azedar o caldo. Mas vai lá. Não, pode azedar, já concluí. Tá. A gente estava conversando aqui há pouco, quando a gente chegou, o Léo estava montando aqui os equipamentos para a gente iniciar. E eu estava conversando com o Léo e houve um fato que aconteceu com o Léo, com a menina dele. Podemos comentar sobre isso, Léo? E eu vou entrar numa outra questão que eu estava até estudando, eu já até puxei aqui no meu celular, que a matéria estava salva aqui. Está salvo aqui, e eu vou pedir, sem citar nome de equipe, sem citar nome de pessoa, mas o que aconteceu com a sua filha momentos antes da luta? Né? Fala a idade da sua filha. Da luta de estreia dela? Não lembro se foi da de estreia, foi que o outro treinador chegou e fez uma intervenção que não se deveria, por questão de respeito. Tá? Até por questão de respeito, de ética, eu vou estar falando sobre isso daqui a pouquinho, mas conta um pouquinho para eu pegar o gancho do que aconteceu com a sua filha para entrar na matéria que eu quero entrar aqui, para alertar até líderes de equipes que tem aí, que tem vários treinadores, igual a gente tem lá, vários treinadores, vários filiados. É por isso que eu procuro sempre estar instruindo os meus filiados, estar treinando os meus filiados. Né? Mas conta um pouquinho o que aconteceu com a sua filha naquele episódio específico que você falou, foi até uma luta de kickbox. Sim. Né? Conta pra gente o que aconteceu, que eu vou entrar nessa questão, nessa matéria aqui. Então, a gente estava indo pra nossa primeira luta, né? Foi até um evento que o senhor estava também, inclusive um outro atleta meu estreou contra o Luiz. Esse dia, uma luta muito boa. Cara, quem me conhece sabe que eu tenho... Por onde eu passo, eu sempre deixo porta aberta. E eu continuo com carinho com todo mundo. Assim foi com você. Quando a gente se conheceu, ficou um tempão sem se falar. E quando se encontrou, não parecia que tinha ficado esse tempo todo. Então, cara, quando chegou no evento, eu já tinha preparado a minha filha. Eu falei, a gente tá na casa da adversária. A torcida dela aqui é toda dela. Então a gente vai ouvir xingamento. Apesar da minha filha ter só 10 anos... Mas infelizmente essa galera não consegue diferenciar. A galera ainda mistura muito futebol com luta. É uma falta de educação absurda, uma falta de respeito. Então até nessa parte a gente tem que preparar a criança. Então eu falei com a minha filha, olha só, vão xingar a gente, vão gritar o vai morrer. Nossa torcida deve ter 6 pessoas, a dele deve ter 150. Mas se você não tivesse preparado para estrear, a gente não estaria aqui. Uhum. E, cara, naquele negócio de ser do jeito que eu sou, de querer, sempre estar bem, eu fui levar ela até o treinador, que é meu amigo, da ativa adversário, até para se apresentar as duas também, que não se conheciam, vocês vão lutar, tal, muito prazer. E o treinador, infelizmente, cara, fez um comentário assim, eu fiquei chateado, mas foi um combustível para minha menina enorme, porque ele virou para ela e falou assim, ei, você tá preparada? Ainda bem que não entrou. Aí, cara, só que a minha menina, vocês que conhecem sabem, é uma serenidade, é maravilhosa, é uma menina que quem conhece, se falar que ela não treina, ninguém sabe. Na escola dela, por exemplo, ninguém sabe, porque ela prefere que ninguém saiba que ela treina. E isso é muito bom. Só que quando ela sobe no ringue, meu amigo, botou a luva, tomou o golinho d'água, botou pra tudo, entrou, é outro ser humano. Então eu falei, brinquei com ela, falei, tá preparada?
sorrisinho dela, o Marcelo conhece agora. Cara, eu conheço, eu sabia o que ia ser. Então aquilo ali, meu irmão, eu nunca tinha visto a Júlia fazer sparring na academia como ela fez aquela luta que ela fez a primeira luta dela. Tem amigo meu que não acredita que foi a primeira, fala, pô, sua filha não é aquela não é estreia, não. Eu falei, meu irmão. Você tava lá, não preciso de eu ficar aqui alongando. Foi, cara, a menina, resumindo, em 30 segundos de luta, o vai morrer, pum, baixou acabou. a bola. E ficou aquela luta, todo mundo parar em silêncio para ver duas crianças fazendo uma luta maravilhosa. Então, assim, que bom que ela é uma menina. Eu ainda brinco, eu acho que ela tem a cabeça para a luta melhor do que a minha, porque eu fico. Ela tem um controle emocional, pô, absurdo. Sabe? Absurdo. Eu fico com aquilo martelando na minha cabeça até hoje. Passei outros momentos com ela também com relação à luta, de injustiça que eu não consigo aceitar, mas ela, cara, ela só quer lutar. Eu falo da sua menina, a gente tem capacidade de falar da sua menina, porque a gente fica observando ela quando ela vai treinar lá com a gente. E uma das coisas que me impressionou muito no último treinamento de sparring que nós fizemos, ela fazendo sparring com a Bianca muito dura, né? E já tinham passado 3 rounds e eu olhei no rosto dela, eu vi o brilho, a alegria dela de estar ali. Perguntei pra ela assim, mais um? Ela só balançou a cabeça assim, você até achou engraçado que ela balançou, eu quero. Deixei mais um round. Então ela é uma menina que a gente vê que tem ali um material humano, um material psicológico, um material neuropsicológico muito bom para que a gente possa fazer dali uma grande campeã. Fala, meu querido. Falar nisso, né? Eu conheço a Júlia, né? Um abraço, Júlia. E não sei se eu posso falar que ela é minha aluna de jiu-jitsu. Pode, com certeza. E eu tava com outra psicóloga lá e ela olhou a Júlia batendo manopla lá com o Léo. Aí ela falou assim, nossa, ela tá com raiva. Eu falei, não. Muito pelo contrário. Não, ela tá feliz. Porque ela é uma psicóloga clínica. Sim. Eu falei, não. Ela tá técnica, ela tá tranquila, ela tá serena. Ela só sabe o que ela tá fazendo. E aí, naquele mesmo dia, houve, porque ela é fominha, né, de treino, houve o treino de jiu-jitsu e eu chamei ela com todo respeito para treinar. E eu vi a serenidade e a técnica dela treinando. Eu comprovei, porque na hora da luta a gente não mente quem a gente é. Sim. A nossa personalidade. Entendeu? E eu vi a serenidade e o que ela gosta de fazer. Ela realmente, você falou, ela gosta de lutar e ela gosta de ser técnica. Sim. Ela não gosta de ser marreteira. Então, assim, eu vejo com grande brilho nos olhos, tanto para a luta em pé, até para a luta no chão. Sim. Ela pode vir a ser uma multicampeã mesmo. E se ela continuar com essa mentalidade, até sendo ajudada na parte de preparação física, na parte psicológica comigo também. Sim. A galera acha que sou eu, sabe? Porque eu já ouvi muito, assim, e ela terminar esse sparring e terminar a luta, o pessoal fala assim, mas também é filha do Léo. Cara, eu não tô lá em cima não, amigo. Instrução faz diferença? Lógico que faz diferença. Tanto que as últimas 2 lutas dela, ela foi diferente, porque eu não estava no corner. Mas, cara, o pessoal deve achar assim, o Léo arrasta ela pra treinar. Não, cara, é ela. Júlia, quer treinar hoje? Quero. Quinta-feira... Eu falei, vai ter aula de jiu-jitsu. Falei, Júlia, vai querer treinar jiu-jitsu? Olhei pro lado, ela já tava com a calça. Entendeu? Ela já sabia que tinha, o Bento já tinha levado numa hora, ela já sabe que ela pode a hora que ela quiser. Ela já tava, vou. E se tivesse mais outro treino de qualquer outra arte marcial, ela faria. Mas é porque ela gosta, cara. Não sou eu. Eu só pergunto, quer treinar? Quero. E ela sempre quer. A Júlia chegou, na primeira luta dela, a Júlia fazia 12 treinos por semana, juntando o kickbox e o jiu-jitsu, quando ela fez a primeira luta dela. O jiu-jitsu ajudou muito nela na luta de kickbox. Sabe? Ela fazia 12 treinos na semana. Tem atleta que não faz isso. E ela com 10 anos, cara. Porque você que coloca? Não sou eu, cara. A gente tá na academia. Eu acabei minha aula de kickbox, tem aula de jiu-jitsu. Tinha 2, tinha uma das crianças menores e das maiores. Cara, ela acabava de fazer um treino de kickbox comigo e fazia 2 horas de jiu-jitsu.
Essa é a parte do Israel, mas eu percebo muito isso, eu falo muito isso, os alunos de trocação, eles se beneficiam do jiu-jitsu porque eles cansam no clinch, eles cansam nas pegadas de clinch, e eles param de cansar. Por causa da isometria e do gás do jiu-jitsu, que é diferente. Então, Sim. você tem toda a razão. O Israel pode falar mais sobre isso se você quiser. Mas Pegando é isso mesmo. um gancho um pouco de que vocês falaram, com respeito ao atleta chegar ao ponto de lutar, igual vocês psicologicamente e tal. Cara, é igual eu brinco com meus alunos. Querer não é poder. O atleta sempre chega pra mim, pô, Léo, eu quero lutar. Beleza. O querer já é um ponto muito positivo, ótimo, ele quer. Mas tem etapas lá que ele precisa vencer dentro da academia para eu autorizar ele a lutar. Eu não quero volume. Ô Bento, o Léo me convida, ô Léo, vou fazer um evento, vai trazer atleta? Cara, ô Bento, eu só tenho 2 por enquanto. Pô, mas tá cheio de criança aí, um exemplo. Sim, mas para lutar 2. Para fazer sparring na academia eu tenho 10. Mas para lutar é 2. Porque não é, cara, não é eu levar... eu levei 10 atletas no evento do Bento. Só que desses 10, só 2 estavam preparados para fazer uma luta. Não faz sentido. Na maioria das vezes, cara, se eu tenho... Teve o nosso evento que a gente fez em Chácara, eu tinha alguns alunos que, se eu não me engano, uns 4 queriam lutar, me pediram para lutar. Eu quero lutar. Quer? Então vamos começar o treino para a competição. Desses 4, apenas um foi. Apenas um. Só o Iago, que também lutou lá. Cheirosinho. Sabe? E o Iago, quando ele entrou na academia, ele entrou através do projeto social que eu fiz lá, a primeira coisa que esse menino fez pra mim foi o seguinte, falou, cara, a sua filha é maravilhosa, hein, cara? Como é que eu faço pra poder treinar com ela? Porque ele já tinha observado que eu só deixava o meu Gabriel e a Júlia treinar junto. Porque já estava no nível mais avançado e eu não queria que perder aluno, vamos dizer assim, para treinando com os dois. Porque por mais coração bom que a Júlia seja, acaba... Não tem jeito. Ele me pediu isso. Eu falei, cara, vamos treinar um mês. Dependendo do desempenho que você tiver, eu deixo você treinar com ela. Ele é dupla dela até hoje. Por isso que ele chegou no nível de poder lutar. Esses outros alunos que me pediram, eu falei, olha só, a gente vai fazer o treinamento para a luta. Se até lá, faltando um mês para a luta, vocês ainda quiserem competir, nós vamos fazer uma preparação de um mês e vocês vão competir. Cara, na 3ª semana só ficou o Iago. Sabe? Então, assim, querer não é poder. Querer já é um ponto positivo. Eu quero lutar. Mas, cara, infelizmente a gente vê que tem muito treinador que ele quer só levar o volume. Ele bota atleta para lutar. Porque eu quero que a minha academia leve 10 alunos no evento do Bento. Só que quando começa a luta, você vê que tem uns absurdos. Você fala assim, cara, não é só criança não, cara. Adulto também. Não é porque o cara chegou na minha academia que ele tem 25 anos e é um cara bom de porrada, que às vezes é brigador de rua e tal, que ele tá preparado para fazer uma luta não, cara. Exatamente. Eu queria até tocar nesse ponto. Isso aí é bom senso. Bom senso e empatia. Como é que eu vou botar um atleta meu para se machucar? Faz sentido. E aí me lembra do nosso trabalho, por exemplo, de novo, mas é porque é diferente. Nós tínhamos um atleta que machucou, que ia lutar no evento passado, e aí apareceu outro rapaz com o mesmo peso. O mestre quis testar ele no ringue. Ele poderia ter testado sozinho, mas ele chamou o Israel e me chamou para ver. Nós vimos a mesma coisa. O menino não tinha condição de subir no ringue. Então a gente não... É um princípio lá do Galpão da Luta, parece que é o seu também, Sim. Que nós não vamos botar ninguém para se machucar. Não, de maneira ninguém nenhuma. Ninguém para se machucar. De maneira nenhuma. Nem fisicamente, nem tecnicamente, nem psicologicamente, se não estiver bem. O pior é o psicologicamente, cara. Porque às vezes a pessoa ela acha que ela... O adulto, vamos tirar as crianças. Às vezes o adulto chega para treinar, é um moleque realmente bom de porrada, tá treinando bem. Então ele acha que ele é capaz. Só que, cara, que brigar na rua é uma coisa, treinar duro na academia é uma coisa, subir em cima do ringue e sair na porrada com um monte de gente vendo é outra. São 3 coisas diferentes, com quem sabe. Então, cara, independente se é criança ou se é adulto, você mexe com a cabeça do cara. Porque às vezes o treinador acha que está preparado para sair na porrada, porque o cara é maior de idade. O treinador, não, vou botar esse cara para lutar no evento sim. Bota o cara leva a família, leva a esposa, leva filho, leva parente. Chega lá, toma uma surra. Esse cara não volta nunca mais na academia.
Mas o problema não é ele voltar na academia. O problema é o que ficou na cabeça desse cara. Pra vida dele, pro trabalho dele, pro relacionamento dele em casa com a família. É foda. Na frente dos filhos. Sabe? Então, assim, a galera... Pegando sempre um pouquinho do que vocês falaram... Cara, o que eu treinei quando eu comecei com 14 anos, há 25 anos atrás, não é o que é hoje, cara. O que a gente fazia lá não é. Não é o que é hoje. Eu ficava lá, no final de semana, com garrafinho de Coca-Cola, raspando na canela. Sabe? Não é isso, cara. Então, só que tem gente que ainda tá naquilo até hoje, não fazendo calejamento, que eu acho que o calejamento, acho que todo mundo entendeu que não existe. Mas é com o princípio de treino. Às vezes eu vejo vídeo hoje de amigos meus que treinam há muito tempo, mesmo tempo que eu, até mais tempo que eu. Tem gente fazendo aquecimento, o mesmo aquecimento que fazia 30 anos atrás. Tem gente que acha que botar o cara para correr 10 km vai melhorar o cara no gás pro cara sair na porrada de cima do ringue. Não vai, amigo. Cara, sabe o que me deixa desesperado? Não vai, o cara é corredor de rua ou ele é lutador? Eu fico acompanhando exatamente isso aí. Eu fico acompanhando uns treinos, cara, que os caras pegam aquelas escadas com 300 degraus, cara, põe o cara lá embaixo... E subir e descer umas 10 vezes. Tadinho do joelho do cidadão. Ô mestre, e a gente tem lá no Galpão da Luta, a gente não treina só lutador. Não. E a gente tem uma atleta lá que tá treinando pra corrida. Pra corrida. E aí você vai observar o treino dela e o treino do lutador, nada a ver. Não tem nada a ver. O treino dela pra pegar pódio aí em corrida de 10, 12, tá treinando pra 21, que ela quer fazer a próxima... Meia acho maratona. que já é a quinta corrida dela, acho, quarta ou quinta corrida dela, ela tá com 3 pódios, né? Não, ela fez 5 corridas, 4 pódios. 5 corridas, 4 pódios. 4 pódios. Isso porque eram para ser 5 pódios, mas só que a outra corrida ela foi embora antes de receber o prêmio. Pegou o segundo lugar, 48 anos. E assim, só que o treinamento é totalmente diferente. Totalmente. O plano de treino é diferente, o jeito de fazer os exercícios é diferente. Um atleta, às vezes, vai entrar ali para fazer musculação, vamos colocar... Só que a gente tem muito meme disso na internet do fisiculturista olhando o lutador treinar, né? E tirando sarro. O lutador não pode subir peso, gente. A gente tem categoria de peso para bater. Então o lutador não pode ficar grandão, não pode treinar para ter ganho de volume muscular. Ele tem que ganhar força muscular. Mesma coisa com ela que é corredora, ela não vai treinar lá para sair com a perna fadigada. Não vai botar um lutador para fazer 12 km correr, não vai adiantar nada. Pegando um gancho no que o Israel falou. Cara, o treino de corrida é importante para qualquer esporte. Sim. Para qualquer esporte. Mas não é correr 10 km. E também não é o treino que vai te melhorar. Não é correr 10 km. Agora, cara, a galera tem que entender, por exemplo, até na musculação, cara. Musculação também é importante para todos os esportes. Mas para que eu quero musculação? É para estética? É para treino de luta? Então, às vezes, a gente que treina... Pegando esse pedacinho que você falou dos bombadão, ontem eu voltei a malhar essa semana, então eu fui malhar ontem e fiz alguns exercícios dos problemas que eu tenho de ombro e tal, então fiz exercício voltado pra luta. Então você vê que os caras tá muito grande e os caras te olham estranho, às vezes você olha pro espelho e você vê o cara cutucando no outro. Cara, tudo bem, cara, você é muito forte, você é muito grande, porra, 2 minutos de round comigo não dá pro cara. Porque ele faz um esporte, eu faço outro. Eu não pego o peso que o cara pega. Lógico que eu não vou pegar. Eu lembro do podcast que o Verdun tava com 3 marombeiros lá e chamou os 3 pra mão. Chegou a ver isso, cara, não foram. Cheguei. Porque sabe o que é? A galera tem que entender, cara. Todo esporte tem a sua finalidade. Lógico que a corrida é importante pra todos, a musculação também. Mas eu tô treinando específico pra luta. Eu comecei a levar a Júlia na academia pra treinar. Porra, tem uma... Até nisso, cara. Tem uma... Como é que fala quando a pessoa treina bem? Expressão corporal não é... Esqueci o nome da palavra. Cara, eu comecei a passar treino pra Júlia e falei, vamos fazer... Porra, parecia que a menina já malhava há um tempão. Nunca pegou peso na vida. Pô, fazendo supino, tanto com barra, tanto com halter. Falei, caramba, tem gente que nasceu pra fazer esporte, cara. Qualquer um. Só que os treinos para a Júlia, até que a gente vai começar lá com você, e os que eu vou fazer com ela em academia, não tem nada a ver com musculação que a menina faz porque ela quer ficar com o corpo bonito, cara. Não é isso. Só que tem uns desavisados que vai achar que, pô, esse cara é maluco e tal. Mas a galera não entende, cara, que até a galera da luta mesmo,
Tem muita gente que é lutador hoje, que compete, que tá indo em academia fazendo ficha de musculação que o cara lá da academia passou pra ele fazer. Eu até lembrei do caso que tá famoso aí, do pessoal, dos bodybuilders, os caras do powerlift indo lá desafiar o Mica Galvão. Não duraram 1 minuto. Cara, 1 minuto, é o que você tá falando. Você falou 2 minutos, mas você foi bonzinho. 30 segundos de conhecendo, os caras deitam. Não dá. Os caras deitam. Não é. Uma coisa é uma coisa. Vamos voltar aqui. Por isso que eu perguntei lá, que a gente ainda tem que falar do Strikes um pouquinho, senão vai ficar muito longo esse primeiro. Mas tem 1 hora já de coisa, vamos caminhar já para a gente já começar a reduzir isso. Porque o Conexão Marcial é justamente para isso, para a gente discutir esses assuntos. Então teremos outros que a gente vai trazer específicos sobre treinamento e tal, mas hoje é o nosso de abertura. E eu quero pegar o gancho aqui, antes da gente falar do Strikers, da situação que aconteceu com a menina dele, que acontece geralmente com os nossos atletas, que precisou de uma intervenção do Marcelo lá em Chácara por causa desse tipo de atitude. Né? Equipes que não sabem da responsabilidade de se treinar uma criança e um adolescente na formação intelectual dele, na formação neurológica dele. Né? Nós, treinadores, somos referência para aquelas crianças. O pessoal não tem noção do tipo de referência que ele é para aquele aluno infantil ou adolescente que ele tem lá na academia dele. Ele não sabe do tamanho da referência dele, da responsabilidade na formação daquela criança. E eu sempre falo, não é só tiro, porrada e bomba. Nós estamos ali formando um cidadão, nós estamos ali formando uma pessoa. E se a gente não souber o que a gente está fazendo ali, você vai fazer nascer um psicopata ali. É o caráter, né? Vamos nascer um psicopata, um serial killer ali daquela atitude que eu estou tomando com aquela criança, né? Todo mundo sabe aí que a gente está na maioria dos eventos, ou está com o atleta, ou está organizando, ou está na arbitragem do evento. Então, aonde você vai, você vê o meu rosto lá. Vê o meu rosto lá. Né? E eu tenho uma capacidade muito... Como é que se fala? Eu observo demais. Eu tenho uma capacidade de observação e eu fico analisando todas as equipes. E tem algumas equipes, cara, que me faz perder cabelo. Quando pega lá a criança de 8, 10, 9 anos e tá no aquecimento dando tapa no rosto de uma criança, cara. Não faz sentido isso nem no adulto. Cara, para estimular, para falar que tá dando um apoio psicológico para aquela criança. Isso não se faz nem com adulto, já vou deixar por aqui. Não se faz nem com adulto. Eu estava arbitrando lá no Strike 5, acho, que nós fizemos. Teve um atleta de uma determinada equipe que subiu com um lado do rosto roxo, de tanto tapa que ele tomou no rosto, na fase de preparação dele lá dentro do corner, onde ele estava aquecendo. Primeiro que eu já vou começar, os caras não sabem a diferença do que é aquecimento do que é alongamento. Faz uma série de coisas lá que, se bobear, ele lesiona o atleta antes do atleta chegar no ringue. Mas eu vou voltar aqui para a criança. Né? É por isso que eu gosto de estudar, é por isso que eu gosto de analisar, e esses dias eu estava até aqui salvo no meu celular e eu vou falar sobre isso. A criança, do 0 a 2 anos, ela está no desenvolvimento sensorial e motor dela. Então ali ela está aprendendo as coisas básicas dela, que é sentir fome, que é sentir frio, que é vontade de fazer xixi, que é ter vontade de fazer cocô. Dos 2 aos 7 anos, ela está no desenvolvimento cognitivo pré-operacional. Né? Então tem gente, a gente tem aluno lá de 5, 6, 7 anos. Ele está ali no desenvolvimento pré-operacional. Ele começa a desenvolver capacidade, habilidade pré-cognitiva. Então ele está naquela fase de descobrir o movimento do corpo. Eu não posso exigir de uma criança dessa que ela seja uma atleta de ponta. E eu vou te falar que eu tive num evento onde subiu 2 atletas de 6 anos de idade, e o linguajar que o técnico estava com a criança é: sobe lá e mata ele. Arranca a cabeça dele. Cara, eu chego até a arrupiar quando eu vejo um tratamento desse, e eu vou falar, aproveitar que isso vai ter audiência. Pai, se você vê um técnico fazendo isso com seu filho e ele tem nessa idade, tira ele de lá, que você vai ter um menino que vai desenvolver lá na frente problemas psicológicos e psiquiátricos.
Porque se o professor ele não tem capacidade para indicar, para treinar o atleta, ver como é que ele vai trabalhar com aquela criança, cara, não deixa na mão dos seus filhos, não. Você vai perder o seu filho. Você vai perder o seu filho, né? Aí passa da fase de 7 aos 11 anos, aquela fase que a criança é um turbilhão. Ela quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, quer ser um monte de coisa ao mesmo tempo, e cabe a nós, treinadores, direcionar isso. Direcionar, é o que a gente está falando. É o querer e às vezes não poder. Você ainda não está na fase disso. E de 7 a 11 anos é o cognitivo operacional concreto. É onde a gente, como treinador, vai pegar aquela criança e desenvolver nela a habilidade de luta. A habilidade de luta. Pô, peraí, você está na fase onde a gente pode começar a trabalhar a sua habilidade de luta. Não é que ela tem a habilidade de luta. Nós vamos começar a trabalhar essas habilidades mais avançadas, como a lógica na colocação dos golpes. Quando você pega, ó, eu vou fazer aqui uma sequência de golpe, você faz essa sequência de golpe para mim. A criança começa a fazer aquela sequência de golpe e começa a trabalhar nela a capacidade de entender aquela resolução que está sendo passada para ela. E do 11 anos em diante, né, já vem a fase mais formal, é aquela fase de desenvolvimento, é a fase do esporão da criança, onde ela vai crescer. Né? Você pega uma criança pequenininha, você começa a fazer um trabalho com ela, aí de repente ela chega nessa fase de 11, 12, 13, 14 anos, ela dá aquele estirão. Estirão. Né? Cresce muito. Mudou a composição corporal dela. Mudou a capacidade, ela já está naquela parte dela que vai trabalhar suas emoções, seus sentimentos, né? É aquela coisa de mundo que ela está aprendendo. Então você precisa aprender a lidar com isso. E eu fico desesperado, cara, quando eu estou lá em cima esperando um atleta subir, quando eu estou na arbitragem, que começa, vai lá, arranca a cabeça dele, vai lá, mata ele, cara. É o que a gente conversou, né, em off, né? É o que eu também não... Se pegar um pai consciente, ele processa o professor, ele acaba com a equipe do cara. Mas é difícil até fazer todo mundo que está em volta. Vamos pegar mais um detalhe que aconteceu no nosso evento lá também, que foi na luta do meu filho, o Gabriel, de 8 anos, com um amiguinho dele de 8 também, com o Sávio. Olha a idade da criança, 8 anos. Cara, que tava uma luta, chegando à perfeição na parte técnica, inacreditável. 2 crianças de 8 anos. Um silêncio, todo mundo observando, onde uma mulher na torcida gritou assim: ô de vermelho, mata esse pequenininho, você tá brincando aí em cima? Aí eu tava no corner ali, quando eu fiz assim pra ela, ó. São 2 crianças de 8 anos, Esse moleque fazendo uma luta bonita pra caramba, porque os dois são muito amigos. Então o Sávio é um pouquinho mais forte que o meu Gabriel, apesar do meu Gabriel treinar mais tempo. Então, os dois medindo, que é o que eu ensino pra eles. Cara, aqui vocês estão aprendendo luta. Vocês não tem que sair na porrada nem no treino. Então lá no dia do evento, vocês vão lutar igual vocês fazem aqui na academia. Tá? Então, amigo, é isso. E tem que entender também que a criança nessa situação, nessa idade aí, a gente não deve cobrar nela que ela seja campeã. Maneira não. Eu não tenho que cobrar, sobe lá, tampa porrada pra gente pegar a medalha. Não é isso. Não é isso. Aí eu venho às vezes falar, que às vezes o nego fica nervoso comigo por aí, nos meus eventos não são feitos para ganhar dinheiro. Os meus eventos são feitos para promover o esporte. É diferente. É diferente do que tem gente aí que faz evento aí para ganhar dinheiro, que ele não quer nem saber se vai ter um cachorro lutando ou um ser humano. Para ele tanto faz. Ele coloca lá, ele quer ver as mordidas. Nós não. Eu me preocupo com tantas outras questões psicológicas, questões sociais, né? Questões até de formação daquele atleta que está ali. A gente se preocupa com isso. Né? E eu estou aproveitando esse gancho, mas nós vamos aproveitar mais um outro episódio do nosso Conexão Marcial. A gente vai sentar aqui para discutir só esse assunto. Para falar só sobre esse assunto, sobre essa questão da forma de treinamento de uma criança, como é que você pega ela lá na infância e leva ela lá na fase adulta. Né? Eu tenho atletas nossos lá, a Bianca, por exemplo, quando começou a treinar com a gente, ela tinha 13 anos. Ela chegou lá com 13 anos. Hoje ela já está aí, uma atleta de ponta. Né? E tem outros atletas que começaram com a gente e a gente consegue entender isso. E o alerta que eu deixo para os pais: se estão fazendo isso com seus filhos, tira de lá. Tira de lá que você vai ter um problema. O Marcelo pode falar mais propriamente disso do que eu, que a formação dele é mais específica nisso.
Eu já deixo até a pergunta para você, né? Psicologicamente, o que pode acontecer lá na frente com um atleta que é tratado dessa forma? O sobe lá, o mata, o arranca a cabeça, o tira o pescoço, o passa por cima. Na frente, o que isso pode, a curto prazo e a longo prazo, trazer para uma criança na transição da infância para a adolescência e depois para a juventude? Bom, para começar, lembrando que esse professor, que não dá nem para chamar de professor, ele está ferindo um princípio, o senhor que é mestre de karatê, que é ensinar a conter o espírito de agressão. Exatamente. Então ele já está ferindo algo que, independente da psicologia, precede a psicologia, precede as ciências, porque as artes marciais são milenares. Então, conter o espírito de agressão. Então está fugindo a essência da arte marcial, que é você ficar tão confiante, ficar tão tranquilo e sereno e usar aquilo, igual ele falou da filha dele, agora é hora de lutar. Agora é a hora de ser a Júlia na escola. Agora é a hora de ser a Júlia com o papai. Então, assim, tá sendo bem direcionado. Agora, quem fica só estimulando raiva, agressividade, aí vai depender do temperamento inato, da personalidade da pessoa, qual psicopatologia ela vai fazer. Se ele tiver numa situação que ele tenha uma tendência, uma predisposição para fazer um transtorno de personalidade antissocial, psicopatia, vai ser um disparo. Se ele ficar com muita raiva, ele pode fazer até depressão, porque essa raiva ela pode sair do outro e ir para ele. Ficar com raiva dele, porque depressão é raiva de si, né? A pessoa pensa que é tristeza, é raiva de si. Enfim, a sua pergunta era difícil de responder, porque vai depender da pessoa. Agora, o mal está sendo feito pelo pseudo professor. E muito mal, mal está sendo muito bem feito pelo professor. Ficou até estranho falar. Pseudo professor. Pseudo professor. Porque professor de verdade vai ensinar valores, vai ensinar outra coisa. Mas aí a gente mais pra frente, a gente marca um podcast, a gente senta pra bater, pra falar sobre assunto, bater nesse assunto. Vamos lá, Léo, a gente tá vindo aí com o Strikers, edição 8. Temos aí um card cavernoso, né? E uma das lutas mais importantes que a gente vai ter nesse evento é do Fabiano Oliveira com Michel Canto, lá da equipe de Teresópolis, duas pedreiras, né? Fabiano é lenda, né, velho? Fabiano é lenda e ele tá voltando, por isso que a gente colocou até o nome de Volta às Origens, que a gente tá fazendo um evento ali no Esporte Clube Juiz de Fora, sim, né? E o Fabiano tá chegando, tá treinando pesado, manda vídeo pra mim todo dia, aí, mestrão! O Fabiano é sensacional, né? Tô buscando e eu tenho certeza que vai ser uma luta. Cara, qual que é a sua expectativa junto comigo aí pra esse evento? Ô Bento, os melhores, né, cara? A gente que tá por trás, sabendo, a gente que tá casando a luta, conhecendo já de muito tempo de luta, a característica de cada um. Cara, não só a luta do Fabiano, mas a gente vai ter o karatê, que é o moleque que sai na porrada, vai ter o psicopata, que é o moleque psicopata. Essa luta, a provocação dela começou lá no Matias Barbosa Fight. Então, eu assim, tava na arbitragem, eu tava arbitrando, eu comandei a luta do Leandro Psicopata. Né, na oportunidade ele ganhou do menino da Chacuri, que por isso que o Matheus foi lá e comprou a briga, subiu e desafiou. Porra, a gente tá vindo aí com o Bigode, que o Bigode é das antigas da Profight. Tem um tempão que a galera não vê o Bigode aí, ó. A última luta que acho que é com o Bigode, que a galera pôde ver em Juiz de Fora, foi até com o Lucas Mariano de kickbox lá no evento que teve no antigo Olímpico ali, ó. Porra, que lutão dos dois de kickbox. Foi W Force, não foi? Foi W Force, foi W Force. Cara, o Bigode é meu parceiro, um moleque sensacional, talentosíssimo. Tava lá na CM System com o Cristiano Marcelo. Então, assim, é um menino que tá vindo aí também de umas 4 lutas que caiu. Então, o moleque tá com sede pra sair na porrada. Quando eu convidei ele, meu irmão, qualquer um que tiver. Qualquer um, porra. Tem o Wallace, que é o filho do Fabiano. O Wallace tem um tá vindo também, que é pra qualquer louco. coisa, ó. E vai ser bacana que é pai e filho lutando no mesmo evento. Maravilhoso mesmo, maravilhoso. Cara, vai ser assim, uma coisa interessante. Olha, eu falei, tem o Jackson Mão de Pedra, lá de Barbacena. Quem conhece o Jackson, já viu o Jackson, tá? O moleque tem uma mão pesada, é um menino duro, é uma atleta dura, só que
ele tá enfrentando o filhote do Rei Caveira. Sim, Fiote. Já vi luta do Fiote. Filhote, a última luta que eu vi dele lá em Astolfo, no Astolfo Combat, cara. Ele lutou lá com um camarada bombadão, rapaz. Lembra que eu ainda virei pra você, eu tava vendo o cara, eu falei, caraca, velho, essa luta vai pegar. O Filhote não tomou nem conhecimento do cara, velho. Massa. Né, cara, mas não tomou nem conhecimento do cara. E eles vão lutar, o Filhote com o Jacques vão lutar na novidade que a gente está trazendo para o Strike, que é o K1 Extreme, luvinha de MMA, e sai da frente que o tombo vem. Galera gosta de loucura, toma loucura. Toma loucura, toma, quer, pediu. vambora. Então É pediu, quero lutar no K1 Extreme, vambora. Toma, vontade. Vai estar chegando aí as luvas novinhas, zerinhas. Vai proteger a mão. Não, a mão tá protegida. A mão é isso aí, a mão tá protegida, né? Nós vamos ter também o Laerte Melo, né? Lá de Matozinhos, que vai pegar o Mauro Lúcio, que tá vendo de uma vitória aí, de um nocaute no primeiro round. Cara, ele entrou com uma joelhada na costela. Foi lá no André Tadeu, no André Tadeu. Um abraço aí pro André Tadeu. André Tadeu falou que vai vir, Léo. Vai estar no evento aí. André Tadeu vai estar com a gente no evento, né? Quero deixar... André Tadeu é monstro. Eu quero convidar também aí, cara, o Cowboy, né? Cowboy vai estar de bobeira também, para ele vir aí, prestigiar o evento. Vai ser um evento de gala. Muita coisa boa vai estar rolando nesse evento. Vai ser um evento com público limitado, que a gente quer fazer uma coisa bem aconchegante, bem gostosa, né? Vai ter o pay-per-view para todo mundo ver, para todo mundo assistir o evento, mas ali... né? No local a gente vai ter que manter um controle, porque a gente quer uma coisa bacana, e vai ser lançado também nesse evento, Léo, a gente alugou aí um telão imenso, né, para passar o highlight dos atletas que vão estar lutando, e também nós teremos lá o lançamento de um curta-metragem que foi feito pela Faculdade de Cinema da UFJF, que conta uma história de superação interessante. É um atleta de boxe, né, que estava no momento depressivo dele da vida, ele estava desistindo da vida dele, e ele foi orientado a procurar uma arte marcial, procurar um esporte, e ele resolveu procurar o boxe. Né? Procura um treinador de boxe, começa a treinar boxe. E o interessante do filme, cara, é que o filme ele aborda a situação com uma realidade tão profunda que ele pega o atleta e ele mostra que o esporte nem sempre será a vitória na luta, mas é uma vitória na vida. E o esporte chama, e o filme chama o golpe fantasma. Fantasma por quê? Porque parece os atletas ali, o atleta ali lutando contra aqueles fantasmas que fazia ele pensar que ele não tinha uma saída para a vida dele. E ele vai lutar. Ele perde a luta, mas vence na vida. Na vida. Né? E interessante que o filme foi gravado tanto no Galpão da Luta como lá na sua sede de treinamento da LF Team, lá em Chácara. Teve atletas nossos que participaram como atores no filme, até o Liu Jay, que vai fazer o confronto final com o atleta, né? E vai ser assim, cara, um lançamento bacana. A gente vai estar aqui marcando agora no início de setembro, vai estar o pessoal da UFJF aqui, né? O Gabriel Detilho, que é o diretor do filme, vai estar aqui conversando com a gente para contar mais a história. A gente vai passar alguns lances nesse dia no podcast, vai ser bacana. Então vai ser um evento que vai marcar, né? Vai ter marcar. Tem uma luta especial, né, que eu quero convidar todo mundo para assistir. O que é a superação, o que a arte marcial traz, né, para superar. Nós temos um aluno lá, que é o Victor, né, que ele chegou lá sem andar. Chegou carregado pelo pai, mais ou menos 4 anos atrás, isso, né, Israel? Quanto tempo mais ou menos tem que o Victor treina com a gente lá? E eu quero um detalhe importante que eu quero falar, mas quanto tempo ele tem mais ou menos? 3 para 4 anos, não é isso? Por aí. Estou fazendo as contas aqui. Ele conheceu o pessoal através da mãe dele, que ficou internada no mesmo tempo que a minha avó. Isso foi 2000 e... Deixaram alguma coisa aqui. Quem é que vai pagar a flexão de braço aí? O Léo. O Léo tá devendo aí umas 30 flexão de braço pra gente. Pela mochibação aqui. O professor! Fanfarrão, rapaz! Lembra não? Tava não, tá devendo. Só pra agradar, terça-feira. 20 para cada um. Mestre, mais 10 que é fanfarrão e trapaceiro. Mas tá vendo? Vamos lá. Né? Então, tem o tempo aí?
Tem mais ou menos uns 3 para 4 anos. 2022, por aí, começo de 2022. E eu lembro que ele chegou lá com o pai dele, carregado pelo pai dele, né? E a frase que o pai dele falou para mim e para a Cida na época foi que eles já tinham tentado várias pessoas para ajudar o Vitor e todo mundo corria por causa da dificuldade do trabalho que tinha que se fazer com o Vitor. Sim. Né? E o Vitor foi evoluindo. E durante esses anos todinho, já tirou carteira de motorista, dirige sozinho. E eu lembro que a primeira vez que o Vitor estava fazendo um sparring de boxe comigo, toda vez que a gente fazia os movimentos, ele tinha que ficar encostado na parede, porque ele não tinha força o suficiente nas pernas para se manter em pé. Para equilibrar o corpo. Para equilibrar o corpo, porque ele teve malformação congênita, nasceu com malformação congênita, né? E eu lembro que a primeira vez que o Vitor se movimentou, que a gente foi fazer o sparring de boxe, que eu estava com ele encostado na parede, ele deu um passo para frente, eu dei um passo para trás. Ele deu o segundo passo para frente, eu dei o segundo passo para trás. O pai dele, que estava sentado assistindo, desandou em choro porque viu o filho sozinho, né, se movimentando. E o que é a arte marcial, a consciência que a gente precisa ter como treinador, né? E o Vitor, o sonho dele era subir um dia no ringue para fazer uma luta. E no Strikers ele vai subir, vai fazer uma luta especial com o Leandro, né, que é outro aluno nosso lá, e isso marca, gente. Eu quero convidar todo mundo para observar esse movimento no dia lá com respeito e com emoção, porque não é qualquer um que consegue sair de onde ele estava para onde ele está agora. Graças a isso, a força de vontade dele e ao trabalho efetivo, técnico, científico que toda a equipe fez com ele lá, né, Rael? Fala isso aí um pouquinho, rapidinho. E assim, a gente olha lá o desenvolvimento do Vitor, né? A gente percebe que às vezes a pessoa não consegue evoluir por conta de influência externa. Sim. Influência externa, igual no caso que você estava comentando, que quando ele chegou lá, ele já tinha tentado vários outros esportes. Já tinha tentado várias outras coisas. E chegou lá e... Não, vamos treinar. Vamos embora, vamos ver o que a gente consegue fazer com o que a gente tem. É uma coisa que a gente sempre fez lá, que é o seguinte: o que a gente pode fazer agora? O que a gente consegue fazer com o que a gente tem na mão aqui? E aí, a partir daí começa um laboratório de estudo para aquele caso específico. Exatamente. E cada caso é extremamente diferente do outro, apesar de às vezes visivelmente ser parecido. Duas pessoas, adulto, que a gente olha e fala, esse cara não tem nada de dificuldade. E aí bota outro do lado que você olha também não tem nada de dificuldade. Os dois, cada um tem uma dificuldade diferente. E aí no caso dele a dificuldade é visual. Ele teve uma formação, ele tem um problema de atrofia muscular nas pernas, que já está muito melhor do que quando ele chegou. Mas quando ele chegou ele tinha a necessidade de treinar encostado. Não conseguia ficar em pé. Ele encostava na parede, esticava a perna, porque era o que ele conseguia ter de equilíbrio, e ali ele treinava o boxe. Os braços dele funcionam perfeitamente. E ali ele treinava o boxe. Tanto que o soco dele é uma marretada. Inclusive, durante a vida inteira, ele só desenvolveu o braço, ele tem uma força absurda no braço. Ele só usava o braço para andar na época. Ele tem uma força absurda no braço. Segurar um cruzado dele na guarda, assim, ele tem 100 e poucos quilos, eu tenho 75, ele me tampa longe com o cruzado dele. Ele tem um soco muito forte ali, a gente foi treinando boxe. Até o dia que aconteceu o fato dele estar fazendo um sparring e o mestre perceber que ele teve a iniciativa de dar um passo para frente, porque o soco dele não estava alcançando. Como ele tem um soco muito forte, a gente que é treinador e é mais leve, a gente tem que ter as manhas de não ficar defendendo o golpe dele. Então você tem que sair do golpe dele. Agora, depois de uns 3 anos, ele sabe controlar o golpe, mas no começo ele mandava com tudo. Então vinha aquele porradão, se a gente tomasse na lata, ia para longe. Então a gente fazia o quê? Ia para cima, dava um toquinho, quando ele ia bater, a gente afastava. Ele percebeu, ele teve a iniciativa de que eu vou andar para frente para acertar ele. E aí ele começou a dar os passos para frente. Desse dia em diante, a gente olhou e falou, Vitor, você está saindo da parede para treinar, vamos treinar fora da parede. E a gente começou a puxar uma manopla para ele, começou a fazer um sparring com ele ali, andando atrás, ele vindo, buscando e a gente fazendo a movimentação. Chega certo dia, ele vira para mim, deixa eu tentar chutar. E já tá chutando. E o cara tá chutando. Já tá chutando. E assim, ontem mesmo a gente estava fazendo um treino lá. Durante os treinos, ainda é difícil para ele aplicar um chute no sparring, mas ele clincha e manda o joelho. Ele clincha e manda o joelho. O chute ainda é difícil de equilibrar, mas se ele apoiar no ombro, ele vai mandar o joelho. Ele tava lá quinta. Então,
Depois eu te mostro quem que é. Ele vai estar nesse evento no Strike, vai estar fazendo essa luta especial. E eu quero convidar todo mundo, você que às vezes olha para você mesmo e acha que não tem condição, você vai ver que você tem condição de mudar a tua história, você vai ver que você tem condição de melhorar a sua saúde, de melhorar a sua capacidade, né? Eu quero já deixar, vai ser dia 20 de setembro, né, lá no Esporte Clube Juiz de Fora, vai começar por volta de 14 horas, teremos algumas lutas amadoras à tarde, e à noite teremos as lutas especiais e o Card Pro, né, que é o card principal do evento, que é um card que está pesadíssimo, e a gente vai ter algumas gravações de alguns podcasts aqui, onde a gente vai estar entrevistando os atletas, né, vai estar conversando com os atletas, falando da história dele, da emoção dele de estar ali. Então vai ser um evento de gala, um evento bacana, que eu quero convidar todo mundo. Detalhe, um evento sério, porque evento meu, ele é voltado para a arte marcial, não é voltado para o dinheiro, tá? Então eu faço um evento preocupando na saúde do atleta, na integridade do atleta. Tanto, eu pensei nisso agora, tanto que os atletas dos meus eventos, eles lutam segurados, tá? Eles lutam segurados, dependendo de um mínimo, valor mínimo ou um valor máximo, seguro cobre. Se acontecer alguma lesão grave com ele lá, pode vir lutar tranquilo no Striker, porque o Striker é voltado para a arte marcial, tá bom? Quero deixar o convite, né, para todos vocês. Nós vamos caminhar para o encerramento, mas teremos outras edições, pode aguardar que nós vamos estar gravando mais, vamos estar falando mais. Oi, fala aí. Pode falar. A gente tá à procura de alguém, de alguma menina com coragem aí pra enfrentar a Bianca, ué. A Bianca, mas eu acho que já tem. Porque até agora tá difícil, no né? boxe já tem. Convida uma, convida outra. A Bianca, ela luta até na categoria 65, né? Até 65. É a menina que desponta de boxe. Infelizmente, a gente não tá achando adversário para ela aqui. Ela vai fazer uma luta em Santos Dumont, né? E depois a gente vai ficar aguardando. Provavelmente, pelo que a gente já está caminhando, a luta de Santos Dumont vai ser repetida aqui. Né? Maravilha. Vai ser repetida aqui. Mas se alguém acha que tem condição, que quer lutar, manda pra gente, que a gente manda pra gente, avalia. A gente vai avaliar. Se não der pra ser no Strike, a gente bate o outro evento. Tem outros eventos bons. Né? Eu quero depois, num próximo podcast, estar falando com o Léo, batendo um papo sobre o boxe. É bom a gente trazer até o Vitor, Carlos Vitor, né, pra gente falar sobre o boxe. Né? A gente tá com umas ideias novas pro ano que vem. Né? Produzir mais eventos de boxe para promover o boxe aqui na nossa região, que precisa ser... Né? Outra ideia que eu tenho, promover o karatê de contato. Eu queria trazer uma luta de karatê contato para o Strikes, mas como nós não temos atletas de karatê contato aqui, tá difícil, né? Mas a gente tá para promover isso, a gente precisa promover, e eu quero promover o esporte aqui, tá bom? Vamos caminhar para o encerramento aí. Léo, me empresta. Vai falar? Então passa aqui para ir encerrando, para considerações finais aí. Da luta mal educado, né? Não quer se despedir, só quer ir embora. Quer se despedir. Fala aí pra gente aí, né, as suas considerações finais, Marcelo. Vamos lá, galera. Olha lá a galera do fundão. A galera do fundão tá fazendo fofoca lá, mas conta aí, vai aí. O Marcos Freis. Vamos lá, Marcos Freis. Tá. Então, gente, eu queria agradecer aí a galera boa de luta aí. Foi muito bom estar no início aqui. E espero estar aqui nessa jornada, juntamente com Conexão Marcial e Canal 10, com o Léo, com vocês aí. E é só isso. A gente vai conhecer mais de outros assuntos com o decorrer. E começamos em alto, né? No alto, porque hoje fluiu vários assuntos bacanas. Rael, vai lá. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Queria deixar aqui um recado para o pessoal que tem vontade de treinar arte marcial, principalmente que mora na Zona Norte de Juiz de Fora, pode procurar a gente lá no Galpão da Luta. E você que é atleta e às vezes está precisando de um trabalho de condicionamento ou de um trabalho psicológico voltado para a luta, às vezes você está percebendo que você está... Tô treinando bem, tô legal no treinamento, mas não consigo desenvolver na luta, procura a gente lá. A gente tem vários profissionais, a gente tem nutricionista lá com a gente também, que também é nutricionista esportiva. O fisioterapeuta, a gente tem toda uma equipe lá preparada. Às vezes você só consegue, poxa, na minha academia só tem ali o treino de arte marcial. Pode procurar a gente lá que a gente consegue te suprir os outros profissionais que você precisar. Exatamente o que eu ia falar, suprir as outras necessidades. Nós não vamos interferir no treinamento que o seu treinador faz contigo. Eu não vou te ensinar kickbox, não vou te ensinar muay thai, não vou te ensinar karatê nem jiu-jitsu. Se você procurar lá, eu preciso do assessoramento psicológico, Marcelo, é contigo. Exatamente. Eu preciso do treinamento físico, Israel, é contigo. O resto é com o seu treinador lá. Exatamente. Tá? A gente só vai ali te
proporcional ao que você precisa. Se você não tem treinador, nós temos treinador Estamos também. lá. Mas caso você já seja algum atleta, mas precise de algum outro serviço, pode procurar a gente. A gente está lá em Benfica, na estação da MRS. E de qualquer modalidade. De qualquer modalidade. A gente treina lá kickboxing, boxe, muay thai, jiu-jitsu e até pro MMA. E a gente tem treinamentos para outras coisas. Nós já treinamos pessoa lá para fazer TAF da PM, da Federal. A gente tem todo esse tipo de treinamento. Aí o boxe olímpico, Nós o vamos nosso começar querido agora com Léo. o professor Léo Fernandes lá, vai estar fazendo a turma agora de boxe olímpico. Tá? Então você pode procurar a gente, às vezes você está precisando de algum serviço, pode procurar a gente lá. Galera, o meu, eu preciso dar um recado, né? Porque eu sou Fica à vontade, Eu sou fica à problemático. vontade. Primeiro agradecer, Léo. Obrigado, tá, Léo, pela recepção. Obrigado, Bento, pelo convite aí, Marcelão, Israel. Cara, o meu recado é simples e direto. Vou olhar até falar pra câmera, fazer bonito. Se você tem um filho, cara, uma menina, um menino, e quer botar numa arte marcial, primeira coisa, procura saber da onde veio o professor. Se o professor realmente treinou. Porque trabalhar com criança é totalmente diferente de trabalhar com adulto, cara. É coisa séria. Criança, pra quem gosta de dar aula pra criança, o que a gente menos ensina pra criança é a luta. Então, cara, pesquisa primeiro o professor. Quem é o professor? De onde ele veio? Né? Não só na luta, na vida também. O que esse cara faz? O que esse cara fez no passado? Pesquisa isso primeiro. Depois matricula seu filho. Para encerrar, aproveitando o gancho do Léo, Juiz de Fora, principalmente hoje eu vou falar de Juiz de Fora, eu não vou falar de outra cidade, não vou falar de Juiz de Fora que eu estou aqui. Né? As equipes de Juiz de Fora, eles não sabem lidar com pessoas que procuram conhecimentos de outras áreas. Então fica com essa onda. O cara é creonte, o cara é isso, o cara é aquilo. Cara, deixa eu falar uma coisa para você. Se você não sabe sair do seu cantinho, fica nele. Deixa eu voar. Eu tenho asas para voar, eu não tenho asas para ficar no seu cantinho, no seu ninho, tá? Deixando recado aí para quem fala demais das outras equipes, porque às vezes o cara não tem técnica o suficiente, o conhecimento para segurar o aluno ali, aí o aluno quer voar, quer procurar outro lugar, ele fica falando mal do cara, fala mal do treinador. Cara, se coloca no seu mesquinho lugar, que eu acho que é melhor para você. Tá? Deixa a gente voar, deixa a gente treinar, deixa a gente crescer, só para terminar o Conexão Marcial, para o pessoal entender qual que vai ser o nosso nível. Não quero saber se você vai ficar com raiva de mim, se você vai ficar triste comigo, se você vai falar mal de mim, porque eu não dependo de você para nada. Eu nem vivo da arte marcial. Começar por aí. Eu nem vivo da arte marcial, tá? Eu estudo para fazer o melhor para aqueles que querem aprender de verdade, que querem ser atletas de verdade, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho acompanhar. Vai aparecer aí o nosso zap, vai aparecer o nosso endereço, tá? E a gente quer lá no Galpão da Luta, convidando para quem não estou convidando você para sair da sua equipe, não. Você que quer aprender arte marcial, lá nós temos jiu-jitsu, temos kickbox, temos muay thai, o boxe olímpicos a partir de agora. Então, você que quer aprender da nobre arte, pode procurar que o Léo vai estar lá. Nós vamos te encaminhar o Léo. Quer aprender a arte suave, que não tem nada de suave, mas está aqui o nosso querido Marcelo, né? Ô, arte para causar lesão nos outros, rapaz, não tem suavidade de arrancar o braço, o pescoço, mas vai lá aprender, porque e é didático, lá você pode ter confiança. Obrigado, Canal 10, né? E fica aí o lançamento do nosso Conexão Marcial. Teremos mais edições até dia 20 de setembro. Vai rolar muita coisa, a gente vai bater vários papos, beleza? Um abraço a todos, muito obrigado.